Olá, que bom encontrar você em mais uma edição do Inteiro Teor. Ainda no mês de maio, vamos falar sobre trabalhadores que têm a missão de garantir a execução das políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à população, como saúde, educação, segurança, infraestrutura e justiça. Os servidores públicos serão tratados temas como estabilidade, estágio probatório, adicional de qualificação e muito mais. Confira! TRF1 confirma que estágio probatório de servidor deve ser de 3 anos. Para ter direito ao adicional de qualificação, o servidor deve fazer curso em área de interesse do órgão onde trabalha. E tem mais novidades no IT Notícias. É a partir de agora. Vem comigo. Uma das mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 19 de 1998 foi a alteração do prazo a ser considerado para que um servidor adquira a estabilidade. Mas, para alguns sindicatos, o texto não deixa claro se o mesmo prazo se aplica ao estágio probatório. Quem traz detalhes sobre essa questão que chegou à Justiça é Fátima Uchoa. Após passar por todas as etapas de um concurso, quem é nomeado para algum cargo público e entra em exercício já se torna do quadro efetivo da administração pública, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Só que ainda há um percurso a ser vencido para se alcançar a estabilidade, como pontua o advogado Luiz Antônio Calhau. O servidor público ele recém-aprovado, ele recém-empossado, ele toma posse, adquire todos os direitos comuns do servidor público, salário, ele pode assumir cargos de confiança, ele pode até subir já na hierarquia, mas ele não é estável ainda, ele pode ser dispensado, né? Ele só adquire essa estabilidade depois ao final do estágio probatório, ao final do 3º ano, se ele for aprovado nesse estágio probatório. E alguns requisitos devem ser cumpridos pelos servidores que estão nessa fase. Em regra, o estágio probatório vai avaliar se aquele servidor ele tem aptidão, as aptidões mínimas necessárias para assumir aquele cargo. Então, ele vai avaliar responsabilidade, assiduidade, iniciativa, trabalho em equipe, né, capacidade técnica para aquele trabalho que ele vai desenvolver. Né? É mais essa análise se realmente aquele servidor vai conseguir assumir aquele cargo, todas as suas responsabilidades sem problema depois. Se o servidor não demonstrar essa aptidão, essa capacidade técnica, não tiver responsabilidade, cumprir horários, não cumprir com as suas obrigações, ele pode ser reprovado e ele não vai adquirir a estabilidade dele. Pedro Eric Vaz Lopes Rocha é assistente em administração da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele já está no finalzinho do estágio probatório e conta que até agora tudo está fluindo da melhor forma para o alcance da estabilidade. Vem sido um processo bem tranquilo, eu acredito que por essa construção que a gente tem do nosso perfil profissional durante toda a nossa vida, de maneira individual, tudo que a gente faz, a gente aprende e eu acho que a gente depreende e exprime nesse processo agora de trabalho, corrobora, né, para que a gente tenha resultados satisfatórios em todos esses processos, né? Então, para mim, de maneira pessoal, vem sido um processo muito tranquilo, muito transparente, em que eu não enfrentei nenhum empecilho e nenhum óbice em relação ao que o Serviço Público Federal exige. Durante o estágio probatório, é observado o nível de funcionalidade exigido do servidor para o exercício das funções. No TRF1, a Secretaria de Gestão de Pessoas, além de elaborar a avaliação anual, cuida para que seja um procedimento transparente, como ressalta a dirigente da unidade, Estela Maria Barbosa da Cruz. O servidor avaliado no estágio probatório, ele automaticamente, depois das 3 avaliações, ele se torna estável. Né? É importante ressaltar isso, que quando existe alguma discordância do servidor em relação à avaliação feita pela chefia, nós temos no tribunal uma equipe formada por servidores, né, da área de gestão de pessoas, divisão de legislação, e essa equipe é chamada de equipe que ela faz essa avaliação. Ou seja, ela funciona como se fosse um grau de recurso
né, do servidor em relação àquela avaliação feita pelo gestor. Num caso que chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, após sentença desfavorável, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, pretendia que fosse assegurado o direito ao estágio probatório de 2 anos aos servidores do banco. Segundo o sindicato, a mudança no tempo para adquirir estabilidade trazida pela Emenda Constitucional 19 de 1998 não implicaria alteração no prazo do estágio probatório por serem institutos diferentes em termos de natureza e de propósito. Contudo, o relator do caso na primeira turma do TRF1, desembargador federal Moraes da Rocha, entendeu que, apesar de a emenda constitucional não ter se referido ao prazo do estágio probatório, nem ter alterado a Lei 8.112 de 1990, a jurisprudência predominante estabelece que o período de estágio probatório agora corresponde ao tempo exigido para adquirir estabilidade, ou seja, 3 anos. Quanto melhor preparados estiverem os servidores, melhores são os serviços prestados pelo Judiciário. Partindo dessa ideia, a Lei 11.416 de 2006 criou o adicional de incentivo à qualificação. Um benefício que incorpora valores à remuneração dos servidores públicos federais do Poder Judiciário em razão de conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, comprovadas por diplomas ou certificados de cursos, de pós-graduação em sentido amplo ou estrito. Confira os detalhes para ter esse direito garantido na nossa próxima reportagem. Quanto melhor preparados estiverem os servidores, melhores os serviços prestados pelo Judiciário. Partindo dessa ideia, a Lei 11.416 de 2006 criou o adicional de qualificação, um benefício que incorpora valores à remuneração dos servidores públicos federais do Poder Judiciário em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação em sentido amplo ou estrito. O servidor Rodrigo Lopes, analista judiciário do Superior Tribunal de Justiça, atualmente integra a Secretaria de Comunicação do órgão e atua como consultor e revisor jurídico. Ele concluiu uma pós-graduação no âmbito de direito público. O adicional de qualificação é uma medida excelente, né, que nós temos aí de uma maneira relativamente recente, né, da administração de todo o Poder Judiciário, que ajuda sobremaneira, né, para o servidor se manter atualizando, se reciclando e também aprimorando os conhecimentos, né, para melhor exercer as atribuições das diversas funções, né, que existem no Poder Judiciário. A importância da qualificação e a atualização dos servidores faz com que os tribunais mantenham unidades com a atribuição específica de coordenar as ações de treinamento. No TRF da Primeira Região, por exemplo, existe o Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Primeira Região e é o diretor do CEDAP, Jean Carlo Batista de Oliveira, quem detalha os percentuais obtidos com o benefício. A gente tem um adicional de qualificação que ele é temporário, que chama adicional de qualificação por treinamento. Esse adicional de qualificação por treinamento, ele tem por objetivo reconhecer a participação dos servidores em quaisquer ações de capacitação ligadas à atividade dele. Participei de um curso, participei de um treinamento, participei de uma oficina, um workshop, desde que esteja ligado com as funções ou do cargo efetivo dele, ou do cargo de comissão, com as atribuições do servidor, ela é reconhecida como aquele de treinamento. E aí o servidor recebe 1% de adicional para cada conjunto de 120 horas que ele formar. E esse 1%, até o limite de 3, ele pode ter até 3 blocos, né, de 120 horas, valem por 4 anos. Além disso, a gente tem o adicional de qualificação por ação de graduação e por pós-graduação. E aí, a pós-graduação, a gente reconhece por especialização um adicional de 7,5%, mestrado um adicional de 10% e doutorado 12,5%. Graduação, que eu falei no início, a gente reconhece com 5%. A diferença do treinamento para graduação e pós-graduação é que na graduação e pós-graduação a gente tem adicionais fixos, que inclusive o servidor leva para a aposentadoria.
Foi o caso da servidora aposentada Elizabeth Cristina Lins Baracá, que trabalhou 26 anos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ainda em atividade, fez pós-graduação em português jurídico. O tempo que eu vivi no tribunal foram 26 anos. A criação da lei de 2006 para cá, como as pessoas se preparam, sabe? E aí você vivendo num mundo onde as pessoas se preparam, é como se fosse assim, um vai contagiando o outro. É um ambiente positivo para isso, para você se capacitar, se aprimorar profissionalmente. E os frutos, com certeza, serão reconhecidos, colhidos. Mas nem toda pós-graduação gera direito ao adicional de qualificação. E foi uma negativa em pagar o valor a mais na remuneração que levou um servidor público a buscar o judiciário. Ele concluiu o curso de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, onde atua, negou a solicitação por considerar que a formação não cumpriu os requisitos que são o vínculo com as áreas de interesse do tribunal ou com as atribuições do cargo efetivo ou atividades desempenhadas. Na 9ª turma do TRF1, ao manter sentença que negou os pedidos de concessão e pagamento do adicional, o relator desembargador federal Euler de Almeida ponderou que a administração é responsável por definir os critérios para pagar o adicional de qualificação, o que inclui a avaliação da relevância do curso feito pelo servidor para o órgão ao qual está vinculado. Por isso, o Poder Judiciário não deve interferir a menos que haja uma ilegalidade evidente, o que não ocorreu nesse caso. Para evitar problemas como esse, o servidor deve se informar antes de iniciar os estudos, mas nunca deixar de se aperfeiçoar. Afinal, como pontua Giancarlo, os ganhos vão além do aumento na remuneração. O adicional de qualificação é bom para todo mundo. Ele é bom para o servidor, porque ele desenvolve suas competências, ele se aprimora e é ótimo para o órgão, né? Que a partir do momento que você tem servidores melhor preparados, você também tem um órgão capaz de prestar melhores serviços, né, para a comunidade, que é o nosso papel no final das contas. Estágio probatório, licença médica e admissão de pessoa com deficiência em cargo público são os temas desse IT Notícias com Ana Paula Souza. Uma professora do Instituto Federal do Maranhão terá direito a contar como tempo de efetivo exercício os 2 anos em que ficou afastada para cursar um mestrado. Inicialmente, o pedido foi negado na esfera administrativa e em primeira instância com base no fato de que a Lei 8.112 de 1990, que rege a vida funcional de servidores públicos federais, determina que a concessão de uma licença como essa exige pelo menos 3 anos de exercício no cargo e, nesse caso, a autora se afastou ainda durante o estágio probatório. Mas no TRF1, o relator, desembargador federal Marcelo Albernaz, entendeu que se aplica à hipótese a Lei 12.772 de 2012, que trata do plano de carreira do magistério superior e não prever prazo para tal afastamento, além de estabelecer que o período de curso deve ser reconhecido como de efetivo exercício para a contagem do estágio probatório e seus reflexos. Sendo assim, a primeira turma, seguindo o entendimento do relator, por unanimidade, determinou a inclusão do período em que a servidora esteve afastada como sendo de efetivo exercício. Ocupantes de cargo em comissão podem ser exonerados durante a licença médica. Esse foi o posicionamento do TRF da Primeira Região no julgamento do caso em que um servidor público pretendia ser readmitido na função comissionada, da qual foi dispensado enquanto estava de licença para tratamento de saúde. A conclusão da segunda turma do TRF1, segundo o voto do relator, juiz federal convocado Regis de Souza Araújo, foi de que, embora o servidor tenha direito à preservação da remuneração, conforme a Lei 8.112 de 90, os atos de designação e dispensa de função comissionada são discricionários, fazendo com que a dispensa possa ser levada a efeito a qualquer tempo, por critérios de conveniência e oportunidade da administração, inclusive enquanto o servidor estiver afastado das atividades para tratar da própria saúde. O TRF da Primeira Região considerou ilegal a exclusão com base em supostas limitações físicas de candidato aprovado para a vaga de pessoa com deficiência.
Ele obteve direito à admissão no cargo de técnico bancário novo da Caixa Econômica Federal na modalidade pessoa com deficiência após ser aprovado em concurso público, mas foi eliminado na fase de avaliação médica admissional realizada pelo banco. Segundo o candidato, a instituição alegou impossibilidade dele exercer o cargo devido à própria condição de PCD, sem apontar razões claras para isso. No TRF1, a 11ª turma deu razão ao candidato. O relator, desembargador federal Rafael Paulo Soares Pinto, afirmou que a jurisprudência do TRF1 é firme no sentido de considerar ilegal o ato que excluiu o candidato aprovado em vaga para PCD em decorrência de supostas limitações físicas, já que a avaliação da compatibilidade entre a deficiência apresentada e o desempenho das atribuições do cargo deve ser feita durante o estágio probatório. Está terminando mais uma edição do Inteiro Teor. Foi muito bom estar com você. Continue por dentro de tudo que acontece na primeira região, seguindo o TRF1 nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. E tem mais notícias no nosso portal www.trf1.jus.br. E nos vemos novamente na semana que vem. Tchau!